Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E hoje, além de estar super bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros Anderson Celli e Roger Valduga, temos também Daniela Capelari, que vai falar para nós hoje sobre etiqueta. Será que nós temos uma boa postura, temos uma boa etiqueta? Falamos bem, estamos bem aqui? Ela vai nos dar uma aula sobre esse assunto aqui hoje, então temos essa ilustre presença. Então, senhores, como vocês estão? Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês estão vendo, mas estou aqui falando. Daniela, seja bem-vinda. E será que ela vai trazer a resposta para aquilo que a gente sempre pergunta aqui? Será que a forma com que o Roger toma o chimarrão tá certo? Cheio de frufruzinho? Com leite caramelizado? Chimarrão sabor açaí? Acho que isso ela vai conseguir mostrar para a gente se ele tá certo ou não. Sem contar que a Dani é amiga íntima, frequenta a casa, então ela vai poder trazer com fatos reais. Com Pessoal, propriedade. muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje nós temos que cuidar para não ficar um cortando o outro, porque isso não faz parte da etiqueta. Mas como Exatamente. aqui estamos no movimento online, sim, a gente vai se cortar. E como é que é, Dani, que tu fala? Que tem aquele Licença espaço poética. que é permitido. Licença poética. Exato. Então, pessoal, hoje estamos aqui com Daniela Capelari, minha amiga, minha, não é minha conterrânea, mas é conterrânea de região, né, aqui da Serra Gaúcha. Ela vai ensinar o Anderson a fazer mate, além de todas as dicas de etiqueta. Dani, por Exatamente. favor, se apresente. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Daniela Capelari, sou de Nova Prata e é uma honra estar aqui com vocês. Me chamaram para participar, especialmente nesse mês, né, das mulheres. Eu fiquei muito honrada, inclusive, por usar o nosso fundo aqui de flores especiais para hoje. E sim, vamos falar um pouquinho sobre o chimarrão e algumas dicas aí que eu acho que vale a pena acompanhar, porque conhecimento está aí para todo mundo, basta querer, né? Então, acho que vai ser muito proveitoso. Exatamente, Daniela. E você já começou muito bem trazendo um pouco do que a gente fala. Precisa querer. A gente precisa querer para poder fazer as coisas. Porque ninguém tem que nada. Mas a partir do momento em que a gente quer, tudo é possível. E Dani, falando em etiqueta, conta pra gente um pouquinho. Você tem muitos, né? Como somos três homens aqui, a gente procura sempre trazer a vertente do masculino, a vertente, a nossa perspectiva de homens em relação às questões que acontecem, principalmente no dia a dia, trazendo uma pitada, trazendo um pouco da visão sistêmica, né? Do porquê que as coisas acontecem. E com isso, como que você, como uma especialista em etiqueta, como que você analisa, como é que estão os homens hoje, como que está essa etiqueta, como que está acontecendo? A mulherada chega para você reclamando, nossa, meu marido arrota na mesa, né? O que chega para você de diferente? Me conta aí pra gente um pouquinho. Então, é diferente, mas nunca é diferente, né? Porque algumas reclamações são muito comuns, especialmente aqui na nossa região, há sempre a questão, né, do arrotar, ou, por exemplo, o palito de dente na mesa, algo que, pela etiqueta, a gente não recomenda, inclusive, recomenda fortemente a não fazer isso, porque a gente sabe que o que fica ali nos dentes nunca é descartado, né? É sempre terminado de ser engolido. Então, assim, tem várias reclamações, dentre outras que a gente pode citar aqui, a polêmica, né, de quem paga o jantar é sempre o Opa. marido, o namorado, enfim, quem for a esse encontro com mulheres é realmente um dos quesitos que eu mais recebo.
Mas tem algumas dúvidas curiosas também, como por exemplo, ok, eu combino, aí vindo de homens, né? Eu combino a meia com o sapato ou com a calça, né? Porque pela etiqueta, quem pode cruzar as pernas são os homens e não as mulheres. Então, sempre que tá de terno e cruza as pernas, fica aquela parte da canela aparecendo, né? Então, sempre tem esse cuidado, inclusive, para que a meia seja parecida com a calça para alongar e não com o sapato. Parece que seria o contrário, né? Pela lógica, mas não. E entre outras dúvidas que tem, mas sempre tem algumas reclamações. Eu costumo dizer que antigamente os nossos pais, avós, ou seja lá quem nos criou, chamava etiqueta de boas maneiras, né? E hoje a gente já tem um pouco mais esse olhar, como se só quem tem dinheiro poderia ter, o que é errôneo, porque uma vez que aprendeu, não precisa investir mais em nada, é só comportamento. Então, sempre há sempre muito a se aperfeiçoar. E é o que eu digo sempre: tudo muda quando algo muda. Fantástico, fantástico, Dani. Então, pegando esse primeiro que você trouxe, de quem paga a conta, hã? Será que a gente já fala ou deixa esse para o final? Hã? Ah, já abre a discussão, joga na É isso fogueira, aí, já é tá isso quisendo. aí. E aí, Então, nos diga qual seria o formato mais adequado? E de novo, ninguém tem que nada, mas qual que é o formato mais adequado? então, o mais adequado é que o homem pague a conta, sempre, especialmente no primeiro encontro. Agora, depois do casamento, matrimônio, ou as pessoas já estão numa condição diferente, é belo, justo e moral que seja dividido se assim for a necessidade do casal. Porque tudo tem que adaptar, né? Tudo tem que ver quais são as condições reais daquele casal. Não adianta, por exemplo, exigir que o homem faça aquilo se não comporta. Então, ali entra a regra de adaptar e dividir. Exceto isso, é sempre o homem. Inclusive, é sempre o homem que faz o pedido para o garçom, nunca a mulher. Ou seja, nós repassamos o pedido para o marido, para acompanhante, e ele pede para o garçom. Mas Dani, hoje a gente tem percebido bastante o movimento que as mulheres elas estão muito empoderadas, elas fazem, elas resolvem, elas tomam a frente. E como é isso? Porque assim, é algo que é um tanto quanto delicado, porque às vezes, né, o garçom chega ali, ela já vai direto e pede pro cara, né? O cara ali tá, né, ele não vai fazer de conta que ele não ouviu, ele vai, já anota, já faz. Como que é isso? Você tem tido muitas clientes que, né, que você precisa trazer, você precisa orientar nesse sentido. Como que você tem percebido principalmente por esse movimento de que as mulheres estão tão bem fortes no tomar as decisões, resolver e ponto. Como que você tem percebido isso? Então, Robson, aqui e demais, eu vou colocar a minha opinião, tá? Que é, eu não gosto da palavra empoderamento para mulher. Eu acho que a gente acaba criando e se criou, e aqui eu acho que até talvez a gente conseguisse fazer um link com a visão sistêmica mesmo do quanto nós mulheres, claro que por influência, porque falaram que a gente deveria ser fortes e tudo aquilo que a gente sabe até hoje se resgatou muito a questão do feminino, mas não da feminilidade, né? Então a gente saiu daquela parte onde a mulher, sim, é um pouco mais frágil, mas tem uma visão muito mais analítica para determinadas coisas, é quem transforma, por exemplo, a casa num lar, né? Tudo na mulher é multiplicado. Então, é, isso é uma questão onde nós, inclusive mulheres, precisaríamos resgatar essa questão do fazer bolinho, né? Ser submissa ao marido. E aqui, vejam, eu não estou dizendo que tem que abrir mão da própria vida para ser submissa do marido. Não, indiferente de qualquer tipo de religião, é estar sob a mesma missão. É diferente, né? Então eu vejo que às vezes sim, as mulheres elas querem dizer que conseguem tudo, que dão conta de tudo. Não é o que de fato acontece, porque
um organismo totalmente diferente e um psicológico diferente também, né? Para suportar determinadas pressões. Então, eu acho que falta a gente recuperar um pouquinho dessa parte de, ok, o homem tem que fazer a parte dele e a gente se colocar um pouquinho mais numa retaguarda para não passar, porque muitas vezes eu convivo com mulheres, por exemplo, que são mais fortes que muitos homens, assim, então isso cria uma estranheza, né? Uma inversão de papéis. E claro, o garçom respondendo, né, Robson, ele vai anotar e ele inclusive vai achar que está fazendo certo, porque primeiro as damas, mas nesse caso não seria o adequado. Ele, lógico, vai fazer o profissional dele, mas não seria o adequado. Bom saber, porque da última vez que a gente só corrigiu, quem fez o pedido foi o Roberto. Então, teremos de polêmicas assim também. Sim, sim. A gente traz a pauta só para a gente depois poder puxar exemplos, exemplos da vida real. É, Mas mas Não, mas depende da acontece, como muitas ela coisas é. acontecem. E antes de eu saber, eu também fazia, tá? Deixa eu defender aí algumas mulheres. não, mas o que você está falando, Dani, é bem interessante, porque eu cresci. Meu pai é muito conservador, meu avô também sempre foi muito conservador. Então, sempre foi assim: meu pai falava com o garçom, meu pai pedia as coisas da mesa. Óbvio, né? Pedir assim. Primeiro ele perguntava: e aí, o que você quer? O que a gente vai pedir? Aí ela dava o comando, ele levantava a mão e executava aquilo que se foi comandado, né? Mas o que você falou foi sempre assim, né? Minha casa foi sempre dessa forma. Meu pai sempre tomando a frente, meu pai sempre pagando. Assim, mas minha mãe escolheu ser dona de casa, mas em casa, como você trouxe, também era tudo dividido. As funções eram divididas, cada um tinha seu papel e não tinha essa questão, né, de, ai, porque é dona de casa, porque ela é mandada por ele. Não, pelo contrário. Minha mãe, às vezes, mandava em casa mais que meu pai, até nas finanças. Uhum. Meu pai, às vezes, pedia benção nas finanças para minha mãe, porque ele trabalhava o dia inteiro e ela ficava nessa retaguarda. Então, o que você traz é bem interessante, porque hoje a mulherada entende que uma mulher forte, ela provém, ela administra, ela faz tudo, e o homem não precisa, e ela não quer do homem para nada. E aí, quem que ela arruma? O esquerdomacho, aquele cara banana, aquele cara Zé Ruela, que vai ficar aqui, na aba dela buscando uma mãe. Daí ela carrega o cara, aí ela se cansa, aí ela olha e fala: todos os homens são assim. E aí piora, e então assim, o que você trouxe é bem isso, né? É uma inversão de pensamento que acaba invertendo toda uma situação. Exato, exato. A Querendo ou gente vê não, muito disso. Pode falar, Rogi. né, o exemplo que tanto a Dani trouxe como o exemplo do Anderson é o que a visão sistêmica fala, mostra, que o homem vai na frente, né? Mas quem direciona para onde esse homem vai é a mulher, né? Essa submissão, na verdade, não é estar abaixo de, na verdade, é o estar atrás, ó, vai para cá e vai para lá. Que é aquele exemplo que eu trouxe já em algum outro episódio aqui, que eu gosto de usar sempre, que é fazer a comparação com corrida de rally. O homem é o piloto, a mulher é o navegador que vai dizer acelera, freia, vira para a direita e vira para a esquerda, né? Então, o homem faz a ação, mas quem está por trás, quem tem essa percepção maior do ambiente, quem conhece, e aí pensa, né, fazendo a relação dentro da família, quem tem a melhor compreensão de como funciona a casa, a família, tudo, o sistema, é a mulher. E a mulher acaba então conduzindo o homem. Exato, Rogi. Inclusive, depois eu vou comentar sobre algumas questões de etiqueta. Tu falou de ir na frente, eu vou falar sobre isso também. Mas é muito importante, né? Eu recebo vários relatos, como tenho várias amigas aqui, inclusive nós mulheres, a gente consegue discernir com muito mais facilidade e enxergar coisas que vocês não conseguiriam. Por exemplo,
Se nós falarmos, não faz esse negócio, não faz. Porque alguma coisa nos sopra que não tá legal, não é para fazer, sabe? Então, assim, tem até uma frase, né, que eu vou ver com a minha mulher se eu quero esse negócio. Porque a partir do que ela sentiu, ela consegue trazer algumas visões. É o famoso, acho que cuida aqui. E aí as coisas, no desdobrar das situações, aparece aí exatamente o que ela tinha dito. E sim, vejam, a etiqueta, ela traz muito dessa parte, Roge, que tu comentou, do homem estar à frente. Então, se a gente for pegar na etiqueta, por exemplo, quando a gente está descendo a escada, o homem vai na frente, porque se a mulher cair, pega no homem. Se está subindo, a mulher vai à frente, primeiro por segurança, que se ela cair, né, ele consegue apoiar, e também para, se ela estiver de saia ou uma calça mais justa, alguma coisa assim, também proteger a mulher desses olhares. Outro detalhe muito importante é o porquê que a mulher fica dentro na calçada, né, na rua. É sempre o homem que fica. Então, essas questões não é. E eu gosto de trazer isso porque, assim, de novo, as pessoas acham que etiqueta é futilidade. Não, todas as regras de etiquetas foram fundamentadas e têm um porquê. Inclusive esses de estar à frente. Não é algo que é solto, tem um fundamento e eu gosto de trazer isso, inclusive porque tu juntou essa parte que eu acho muito bacana, e mostrar que não é porque sempre foi feito assim, é porque tem uma lógica para ser feita dessa forma. Não foi criado aleatoriamente. E que bacana isso que você está trazendo, Dani, porque quando o casal ele percebe a potência de cada um, o que cada um tem de melhor na união para que aquela união gere crescimento, prosperidade, frutos, seja o que for o desejo de ambos, ele só cresce cada vez mais, porque a mulher, sim, ela tem a sensibilidade, ela tem a intuição feminina. Então, o que você falou é muito realidade. Quando a mulher fala, cara, não faz isso porque não vai dar certo, o cara faz o que acontece, quebra a cara. Então, e por muito tempo, tanto que as mulheres na antiguidade, lá atrás, se a gente voltar muito tempo, eram tidas como bruxas. Por quê? Por causa dessa conexão com o divino que vocês têm muito mais acentuadas do que os homens. Essa intuição aguçada, essa percepção, esse sentir que você falou. E quando a mulher ela vai para essa outra polaridade, um tanto quanto mais bruta, resolutiva, de fazer, como o Anderson falou, eu não preciso de homem para nada, é como se ela diminuísse um pouco essa conexão, porque ela está muito mais na força do que no sentir. E quando ela se permite estar mais feminina, isso torna o movimento mais leve para ela, mais movimento para o parceiro e no todo. Obviamente que o cara também tem que fazer o papel dele. Porque senão, naturalmente, o que a mulher vai fazer? Ela vai tomar as rédeas para. Porque a mulher busca segurança, fazendo uma analogia com o corpo feminino, né? O útero é uma proteção. Então, ela sempre vai buscar a proteção, a segurança. Então, se o cara é um banana, o cara tá com alguma questão assim, é natural que ela vai tomar a frente. Só que quando ela permanece muito tempo nessa posição, ela se cansa. Que natural, não é a posição natural dela. Assim como o cara que fica muito tempo nessa posição, ele vai ficando cada vez mais banana. E como que isso aparece? Testosterona que diminui cada vez mais, o cara tem menos força, tem menos vontade de fazer as coisas e entra numa espiral decrescente. E isso é bem destrutivo num relacionamento. Porque cada vez mais que o cara for por esse lado, mais que a mulher vai no outro sentido, ficando mais, que a gente chama, mais masculina, para ela poder ter a segurança dela e do todo, e daquele ambiente. Então o cara também tem que fazer o papel dele. E tem que ser aquela dança, aquela troca de um vai permitindo que o outro fique no seu lugar. Exato. Eu acredito, Robson, até que da mesma forma que nós mulheres temos
a gente cresceu ouvindo que a gente. Eu vou fazer um parênteses porque eu não tanto, assim, né? A minha mãe ficou em casa cuidando de nós, trabalhava de casa, então ela conseguiu conciliar quatro filhos aí de maneira mais tranquila. Meu pai fazia a maior parte do sustento da casa. Então, assim. Da mesma forma que nós fomos tendo essa visão de que nós tínhamos que nos defender, ser melhor que homens, não depender deles financeiramente, em nenhum outro quesito, também penso que os homens entraram numa questão também de, ok, as mulheres então agora estão podendo mais, elas que se virem, eu vou fazer o meu. é, Tanto faz, ou do jeito que der, e eles acabaram não. Inclusive em questão de força, né? A gente, uma vez os homens tinham muito mais força, eram muito mais brutos, assim, no sentido de conseguir literalmente defender a família com os braços, né? Então eu penso que da mesma forma que houve um distúrbio de educação feminino, teve também na parte masculina. Mas há um fato em que eu gosto de comentar que é quanto mais feminina uma mulher for, mais másculo o homem dela será. Porque aí entra uma questão de que ela. Aí eu acho que vocês conseguem falar melhor que eu, né? Mas o homem ele tem esse instinto de pertencimento, de poder, de querer cuidar, da delicadeza, enfim. Claro, aqui eu não estou falando de uma mulher mesquinha, de uma soberba, de algo que não bota a mão para fazer nada. Não, tem que pegar junto, tem que fazer. Mas eu creio fortemente que quanto mais feminina a mulher é, mais másculos os homens se tornam também. E sim, você tem total razão nisso, porque quanto mais feminina as mulheres são, mais a gente sente aquela coisa de querer cuidar, de querer fazer, porque quando a mulher ela vai para a posição do masculino, não, deixa que eu faço, que eu resolvo sair na frente, você fala, tá, eu não tenho função aqui. Então você cada vez mais você vai diminuindo esse movimento de fazer, de proteger. E isso o que acaba começa a gerar? Começa a gerar aquela coisa do cara se questionar, falar, tá, o que que eu estou fazendo aqui? Porque se você faz tudo sozinho, você dá conta de tudo, né? Eu não tenho função. E aí, naturalmente, por isso que começa a entrar nessa espiral decrescente. E não é uma coisa que acontece assim num estalar de dedos de um dia para o outro, não. São movimentos, é um pouquinho cada dia. É um pouquinho cada dia que um escorrega um pouquinho do seu lugar aqui, o outro vai entrando. Por quê? Os movimentos, de onde que vem esse movimento? Lá da época da guerra, os caras tiveram que ir para a guerra, a mulher ficou sozinha, ela teve que ser forte para cuidar dela e da casa, porque o cara não estava. Então veio vindo esse movimento natural e sim, foi necessário, foi a realidade, as coisas foram assim. E elas sim, elas ficaram naturalmente mais fortes. A gente sabe, a mulher não tinha voz, não podia votar, uma série de coisas que a gente também reconhece que existiu e que foi preciso vocês fazerem um movimento para conseguir o lugar de vocês. A gente entende tudo isso. Porém, essas coisas elas ficaram para trás. Então, o quanto as pessoas elas ainda estão reclamando aí porque a gente traz a visão sistêmica por lealdade, de que muitas vezes você vê muitas mulheres hoje reclamando de questões que elas não vivenciaram, elas não experienciaram. E elas estão brigando e lutando por algo que você vai ver, nem a mãe vivenciou, foi a avó, a bisavó, foi alguma coisa lá atrás. E por que isso? Que é a repetição que a gente sempre traz aqui e explica para as pessoas, por uma identificação, por um movimento que veio ocorrendo e que acabou gerando isso, de um excluído, de algo que precisa ser visto e precisa ser reintegrado. Então, essas pessoas que ficam com que tem essa situação, que tem essa dinâmica, tem uma informação importante que talvez precisasse, lógico, de novo, ninguém tem que nada, mas quando você entende que isso gera um incômodo, gera um desconforto na sua vida, tem uma oportunidade aí bem interessante de você começar a olhar para isso e começar a trazer um movimento de transformação. Sim. E o que a Dani ela trouxe serve para aquele episódio que nós gravamos, o 29, para o Red Pill, que mulher submissa não é escrava. Porque assim, nós conversamos no episódio passado sobre o Red Pill, que ele é a antítese do feminismo. Então nós temos o feminista, que o homem não presta para nada,
E o Red Pill, que é o cara que a mulher tem que ser escrava. Ele é o alfa, ele é o. Mas na verdade é um. Né, eu deixo pra lá, não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, essa visão deturpada da submissão, né? Que ser submisso, o que você trouxe é perfeito. Para esse tipo, pra esses caras que têm essa mente miúda e para essas mulheres que são engessadas, que a submissão é, como você trouxe, andar junto. É o homem na frente e a mulher organizando atrás. E é básico, porque o homem ele é muito de fazer, né? O homem, como você trouxe, a mulher tem uma visão mais fina das coisas. O homem é muito bruto. Quando a gente está falando de homem, pessoal, é o homem, homem de verdade, tá? Não é essa Por geração, favor, é não. Homem de importante deixar verdade. claro isso, né? É, homem de verdade, tá? Então, assim, o homem, ele vai na frente, que o papel dele é desbravar, o papel dele é levar a família por bem, por melhor, por maior. Mas o homem sem direcionamento, ele, qualquer lugar, qualquer lado para ele é lado. Ele vai. E aí, quem direciona o que é melhor para a família? É a mulher. Pela sensibilidade, pela visão, como você trouxe, muito bem falado, pela feminilidade dela, ela consegue sentir o que vai acontecer. Amigão, vai aqui, não vai, vai por ali, não vai. E aí a família vai por mais, né? E como você trouxe, quando destoa, não vai para lugar nenhum, né? E aí eu pergunto para você, né? Porque a gente está trazendo aqui essa visão do homem, mulher acompanhar. E quando, assim, vamos lá, dentro da casa, né, na questão de ajudar, porque hoje, antigamente as mulheres tinham um comando muito maior do lar. Hoje não, hoje já se divide as tarefas, né? Mas como dividir essa tarefa sem tirar cada um do seu lugar? Primeiro eu acho que a gente precisa olhar que há uma questão sempre de rotinas, né? Então eu sempre falo baseado na realidade de cada um. Então, assim, se os dois trabalham fora, né, e tem um trabalho extenso, com a mesma jornada que a gente lutou tanto para ter, né, as mulheres, e agora tem que ir, né? Então, penso que é importantíssimo dividir, porque o cansaço é para os dois. E senão, a gente vê de novo a mulher numa dupla jornada. Ou seja, trabalha fora e chega em casa ainda tem roupa para lavar, os tênis, lixo, louça, comida, jantar, comida para outro dia, e vira um looping infinito de atividades que quando vê vai deitar às 10 da noite e mal deu para tomar um banho para dar uma relaxada. Então, assim, nessas situações, eu acho que tem que dividir, né? Tem que dividir. Agora, se a mulher pode ter um trabalho com uma carga horária menor, que tem uma condição de repente trabalhar por casa ou agilizar algumas demandas, se ela consegue fazer tudo isso, e ainda conseguir dar uma assistida maior na casa, uma assistência maior, eu acho que a mulher faz isso com muito mais propriedade, muito mais detalhe, e inclusive mais rápido, porque aqui em casa eu também ouço. Enquanto tu lava 10 vezes a louça, eu ainda estou na primeira lavada. E é isso mesmo, a gente tem uma rapidez para fazer as coisas. Então, enquanto eu estou fazendo bolo, a roupa vai para lavar, enquanto a roupa lava, eu já estou limpando outro cômodo, e a gente tem essa logística muito mais rápida. Mas eu não anulo o homem de fazer pequenas tarefas, exceto o que é de dever deles, como trocar lâmpadas, ajustar encanamento, todas essas partes que a gente precisa deixar claro, né? Porque às vezes a gente, nós mulheres, pegamos, não tá dando para abrir o pote de pepino, por exemplo. Vai lá com a faquinha e tenta, né? Eu era uma pessoa que eu consigo abrir tudo. Hoje eu já não. Ok, abri para mim, por favor, porque senão a gente também fica se provando em pequenas coisas que a gente dá conta de tudo, mas não devemos. Que a gente dá, ok, mas a gente precisa fazer isso? É um questionamento. Então, assim, o homem eu acho que sim, precisa participar, precisa estar por dentro, mas é difícil, não sei, talvez vocês tenham, mas controlar o estoque da casa, por exemplo. Geralmente é a mulher que faz as compras, que consegue conduzir todas essas partes. Então, eu acho que se o homem pudesse focar no trabalho dele para prosperar e trazer para casa, porque a mulher multiplica o dinheiro do homem. É fato. Se estiverem, claro, a gente não está falando de qualquer situação.
e nem de qualquer mulher e nem de qualquer homem. Mas se as coisas estiverem alinhadas no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, é nítido a ascensão dos dois. Mas é preciso de muito diálogo para conseguir colocar essas questões muito alinhadas, porque senão sempre haverá um distúrbio aí de desafios e objetivos, né? Cada um tem um, então é um pouco mais complicado. Muito rico isso que você está trazendo, Dani, e é o que eu normalmente abordo e eu falo para as pessoas que me procuram, que vêm buscando ajuda também, de que é isso, porque o casal, quando eles se unem, parte do princípio que são duas pessoas que se viram, se gostaram e decidiram estar juntos construindo algo. Então, é uma parceria. O que que cada um faz de melhor? Sim, a mulher multiplica o dinheiro do homem. Então, cara, vai lá e faz mais porque ela vai multiplicar mais ainda. Funcionamento da casa. Pô, o lixo é pesado. Cara, pega para você a sua obrigação e vai você tirar o lixo. A mulher não precisa ficar pedindo. Queimou a lâmpada, vai lá você e resolve. Então, é a dinâmica da casa funcionando, porque você tá, né, o indivíduo também está lá dentro. Então, assim, ele tem que pegar a frente das coisas e resolver. Lógico, a gente sabe o detalhe, o fino, o toque feminino, ele é muito mais aguçado. Então, para a gente, muitas vezes, vai ter um detalhe que vai passar. Então, pô, você viu tal coisa acontecer? Ou será que dá para você arrumar? Quando a mulher ela fala assim, o cara fala, opa, peraí, deixa eu ir arrumar. É diferente quando a mulher fala assim, pô, esse negócio está quebrado, faz 6 meses, você não arruma, não sei o quê. O que que naturalmente isso traz de gatilho pra gente? Fala, puta, minha mãe tá falando comigo. Então, isso traz Mas aí, traz esse gatilho inconsciente da gente. Pô, minha mãe tá mandando em mim. Então, porque que se conecta com aquele ponto que você trouxe um pouco antes, da mulher ela pedir, ela falar mais doce. Porque toda vez que a mulher ela for querer entrar no embate ou ela querer ficar se provando pro homem, porque, cara, tem que provar o quê? Você tá querendo provar algo para você mesmo, né? Por exemplo, para minha parceira, eu falo, você não tem que me provar nada. Eu sei que você abre o pote de pepino, de palmito, de azeitona, seja lá o que for, se precisar trocar o pneu do carro, eu sei que você vai trocar. Eu sei que você vai fazer tudo isso, mas você está querendo provar algo para mim você não precisa provar nada. Para mim, é muito mais rico, é muito mais valioso se você chegar e falar assim, amor, você abre isso aqui para mim? Puta, a gente, né, falou, opa, daqui, né, deixa eu abrir. Por quê? Porque a gente está fazendo o nosso papel. Ah, pô, você está dizendo que a mulher não pode fazer nada. Eu não estou dizendo nada disso, é interpretação sua. O que eu estou dizendo porque às vezes a gente precisa trazer esses pontos, Dani, porque a audiência às vezes fala, ah, pô, você está aqui um homem dizendo que a mulher tem que fazer. A gente não está dizendo que você tem que fazer nada. Você faz da sua vida o que você achar melhor. O que a gente está dizendo é a melhor forma de funcionamento que isso corrobora com a riqueza que a Dani, uma mulher especialista nisso, está trazendo para a gente e corrobora com o que a gente vem falando aqui nos episódios. Porque às vezes as pessoas pensam, são 3 homens falando, não sei o quê, quer falar o que é mulher isso, que é mulher aquilo. Mas, gente, como a gente traz muito da visão sistêmica, a visão sistêmica tem essa percepção, tem esse entendimento. Então, voltando, o que eu estou dizendo é uma parceria, é uma sociedade, é uma união para fazer com que aquilo funcione. De que forma? Aí depende do acordo de cada um. Se a mulher ela não for, por exemplo, num caso específico, a mulher ela não for boa com matemática e com finanças e o cara é um matemático, o cara trabalha com finanças, o cara Cara, ele que vai assumir, ele que vai tocar isso, a mulher vai tocar outra coisa. E se for o contrário, a mulher for genial nisso e o cara ele não manjar muito, cara, deixa a mulher fazendo. Pega o que tem de melhor de cada um dos dois e vai fazer, porque quando cada um pega o seu melhor para fazer, primeiro que fica leve para cada um. E segundo, que a coisa flui muito mais. Lógico, a pessoa não tá, precisa fazer, resolve, né? Não precisa ficar esperando. Às vezes, a mulher trabalha fora, vai ficar 3 dias fora e tal, não sei o quê. O cara vai deixar a louça empilhar, o lixo acumular e transbordar, porque a mulher não tá lá para fazer. Mas, pô, resolve. É nesse né, sentido. É manter funcionando. exato. Inclusive, Robson, é bom que tu colocou essa questão de falar sobre, né, as pessoas que vão interpretar as nossas falas aqui. É importantíssimo, inclusive,
eu frisar alguns detalhes. Eu também, por ser mulher, essa é a minha percepção, cada um tem a sua realidade e a sua condição, inclusive do que viveu e foi passado, né? E Ex- outro detalhe que eu quero deixar muito, muito claro é que a mulher multiplica o dinheiro do homem, mas a gente não tá falando de R$ 1 milhão só, a gente tá falando dos R$ 10, dos R$ 5, dos 20. Não vamos entrar nessa questão de que tem que ter um montante, não, é muito importante deixar claro, porque se a mulher disser hoje nós não vamos jantar fora para economizar R$ 50, amanhã a gente vai ter 100. E é sobre isso, não é sobre um horror, um monstro. Assim. Eu não gosto de chamar horror de dinheiros, porque não é um horror, né? Deixa eu corrigir. Mas assim, um montante de dinheiro é o mínimo, é R$ 2 para quatro. E é isso que é importante a gente frisar, porque sim. Há pessoas que vão interpretar isso dizendo que é fácil, mas não, não é. Só tem que ter a cabeça, né? De fazer, ok, de dois nós vamos fazer virar quatro. É importantíssimo essa questão também, porque poderá haver uma distorção aí de informações. O que a Daniela trouxe, eu vou falar aqui algo dos meus pais, se eles assistirem e ficar bravos, vão fazer o quê, né? Mas é verdade. A minha mãe, a minha mãe detestava que meu pai saia para fazer compra, porque meu pai ia pro mercado, voltava com nada da lista e um monte de porcaria. Aí, e além de comprar tudo do mais barato, ele comprava tudo mais barato, tudo marca genérica, em grande quantidade. Ela chegava, tá, mas e aí? Não, tava barato. Tá, mas, cara, isso é horrível. Não, mas tava barato. Então, assim, você traz a verdade. Eu via na minha casa, minha mãe controlava as finanças, então era assim. Meu pai não ia no mercado de jeito nenhum. Não, eu vou no mercado, fica aí. Porque senão, já sabe. E fato, meu pai torrava o dinheiro no mercado com utilidade. É, mas aí É, cada pessoa tem uma logística, né? Mas é sobre isso, porque a mulher ela consegue ver que, por exemplo, um amaciante que é um pouquinho mais caro, mas é concentrado, ele vai render muito mais. E aí vocês vão olhar o preço que vai ser pago ali, mas que ele certamente irá ser consumido mais rápido, né? e aí é engraçado de como cada sistema funciona de uma forma. Porque dentro na casa dos meus pais já era, já era o contrário. Meu pai era o cara que ele ia no mercado e aquilo do precisava comprar arroz, feijão e carne, ele voltava para casa com carne, salgadinho, um vinho, um queijo diferente, né? Então, o pai era aquele que ele ia no mercado e ele comprava o supérfluo, né? Para gerar o bem-estar, assim, né? Para deixar todo mundo assim, né? Trazer aquele extra que todo mundo ficava no beneficiado ali com, com o que gostava, Ixi, com mais, com o que preferia. o Congelou. G tá pipocando, tem que É. colocar o. É, tem que colocar depois na Na edição. edição, na edição eu vou ter que colocar o estamos com problemas técnicos. Carregando. É, carregando, é bem isso. É, isso aí mesmo. Dani, mas olha Com a que legal, fotinho dele. esse exemplo que você trouxe do amaciante. Uma outra coisa que normalmente eu falo para os caras, eu falo, pô, legal, a sua mulher ela entende, a sua parceira ela sabe, né, o que que é ideal e tal, não sei o quê. Pô, aprende. Porque eu vejo, principalmente nas redes, aquelas postagens, aqueles memes, aquelas coisas assim, tipo, a mulher pede pro cara comprar água micelar, o cara tá procurando no meio das Minalba, Lindóia e Nestlé. Pô, não é isso. Então, sabe assim, cara, você é uma anta. Então, assim, onde que você vive? Então, é nesse sentido de, tá bom, a primeira vez talvez você não saiba, mas depois da segunda, terceira, quarta, quinta vez, vocês já estão 10 anos juntos e até hoje você não sabe o que é isso, pô, você não presta atenção em nada. Então, sabe, é ir adquirindo a percepção e esse entendimento. Pô, se a sua, você normalmente vai com a sua parceira no mercado e vê que ela sempre pega, por exemplo, o amaciante Comfort, porque quando você vai no mercado, você quer pegar o fofo. Então, assim, Exatamente. então só faz o básico.
copia o que ela faz. Se ela que é a melhor que sabe fazer isso, copia o que ela faz. Não vai querer inventar. Então, é é o mínimo necessário que a gente fala, e foi muito legal você trazer essa fala, porque é isso, cara, só acompanha o que ela está fazendo, procura aprender com a sua parceira e aprende com o seu parceiro também. Aqui em casa já é o contrário, eu gosto mais de ir no mercado, ela não gosta. Mas eu sei o que é para comprar e como é comprar. Quando chega, eu não falo assim, pô, comprou tudo errado. Não, porque eu sei, eu aprendi no decorrer da minha vida o que é melhor, o que a gente gosta, e já vem alinhado. Algumas coisas que ela gosta de determinadas marcas, eu simplesmente vou lá e compro o que precisa ser comprado. E é isso. Não fica inventando. Então, é você o quê? Estar aprendendo com a sua parceira, com o seu parceiro, e você estarem crescendo, estarem evoluindo. E parece que as pessoas elas ficam congeladas no tempo. Ah, não, porque eu nunca fiz mercado. Se está casado há 10 anos, até hoje não sabe no mercado. Aí Mas reclama, hoje aí a é. mulher vai ficando cansada, que nem você falou, jornada dupla. Trabalhou o dia inteiro, chega em casa, sempre vai ter uma outra coisa a mais para fazer. Talvez teve que passar no mercado no caminho de volta do trabalho. Porque, ah, se eu não for, o cara não sabe comprar. Pô, vai junto umas duas, três vezes, ou olha na sua casa no mercado, o que que tem lá? Tem Comfort? Então compra Comfort, não compra fofo. Hein, Rogério? É o Tudo isso porque o mínimo. Robson é tipo um, né? É porque o Robson é tipo um, por isso que é assim. Ele é tipo um. No Coordena, Enneagrama, ele é tipo um. coordena, vê o que é Cordeiro, melhor, tudo perfeitinho. Tudo que é sabe o que é perfeito. melhor. Perfeito. Minimamente a gente tem que aprender. E aprender com quem? Você aprende com a sua Sim, parceira, que está ali, tá né, certo. no dia a dia, exato. Não, mas é bacana. Mas é isso. Que tem as pessoas que são mais avoadas, não, eu estou dedicado no meu trabalho, eu estou isso, eu estou aquilo. Cara, mas procura aprender dentro da sua casa no funcionamento aquilo que não é natural para você, para que quando for possível, você alivie para sua parceira. Se você souber fazer Exatamente. isso, em vez dela voltar do trabalho e ter que passar no mercado para ir para casa, você fez isso enquanto ela foi em casa, ela já está agilizando outra coisa. Principalmente que vai ter que carregar coisa, vai ter que pôr no carrinho, tirar do carrinho, botar na sacola, pôr no carro, tirar do carro, subir para casa. Então, assim, tem todo esse trânsito, esse movimento. Procura você fazer. Lembra Lógico, de daquele. novo, não tem que nada. De repente, na dinâmica de vocês, vocês preferem fazer desse jeito. Tá ótimo, tá maravilhoso. É o acordo de cada um, é a dinâmica de cada um. Sempre. E a mulher não é nem mãe e nem empregada, né? O homem pode ser adulto, se colocar no lugar de homem e fazer as coisas de provedor, que é o ir no mercado, fazer a compra certa do material certo, da marca certa, na quantidade certa. Aí eu vou trazer Exatamente. uma. Para Dani, termina aí, Dani. Depois eu pergunto. Né? Sim, não, eu só ia concluir com o que vocês falaram, é que muitas vezes, inclusive, é só fazer em casa sem que alguém tenha que cobrar, né? Viu que tá faltando, substitui, viu que tá quebrado, conserta, porque isso dá uma é uma sensação maravilhosa quando alguém pode resolver por nós, sabe? Sem a gente pedir, ok, estamos vivendo no mesmo ambiente e tu também tá olhando para aquilo. Realmente tira da mulher um peso grande, assim, de não ter que cobrar, porque para a mulher também não é bom cobrar. É ruim, é desconfortante. Imagine para o homem, né? Só que a gente entra numa questão aí um pouquinho mais elaborada, mas observem no que dá para melhorar, né? Como homens em casa também. A pergunta que eu ia trazer para a Dani é assim: vamos lá. Homem é muito básico, né? Esse que é o problema. É básico, às vezes é básico até demais. Tá E aí demais. vem a questão porque, assim, quem compra a roupa do homem? Ele ou a Hum. mulher? Porque, assim, que a gente para, tem homem que, pelo amor de Deus, né? Tem um cara que você respira, olha e você fala assim, amigão, isso não dá para trabalhar não. Você vai trabalhar num lugar que essa roupa aí não rola, né? Mas assim, a mulher compra a roupa do homem, ou a mulher dá a dica,
a mulher auxilia, ou o homem tem que buscar aprender a se vestir, né? Tipo, porque é difícil. Quando você pega homem básico, então eu falo pra você que então tá até chorando. Então, vamos lá. O ato de ter que comprar não é necessário. Agora, poder fazer isso e querer, ok. Dar dicas de como se vestir é função da mulher. Se o cara ainda não tá alinhado com o propósito, porque a gente traz, inclusive, agora uma questão de imagem, né? Que a gente fala muito na etiqueta, que é se tu quer ser um chefe, trabalhe, se vista e faça com que tu chegue naquele chefe. Não adianta querer, por exemplo, ser um médico. Eu gosto muito desse exemplo também, ser um médico de chinelo de dedo e bermuda. Perde credibilidade. Então, assim, se tu e a tua mulher, tu vê que tu tá alinhado e tá focado num objetivo, segue o conselho dela de se vestir melhor e, inclusive, por exemplo, se tem que ser camisa social, vai lá e investe numa camisa social. Se não der para ser a melhor no momento, então uma preferencialmente de algodão, né, com tramas que sejam naturais, porque isso passa sim uma questão, ela fica mais estruturada no corpo, amassa um pouco mais, mas é fibra natural. Então, assim, é dever da mulher, sim, instruir o homem a como se vestir, especialmente em momentos formais. Eu diria em todos, mas para não ser muito condenada aqui, eu vou falar especialmente nesses momentos, porque sim, é função da mulher. Eu vou defender isso sempre. É função da mulher instruir o homem que não tenha assim noções básicas ainda de como se apresentar, né? Sair no Agora, sábado à ter que noite. fazer Vai ter que falar. fazer a compra, aí eu acho que pode. Dever não tem, mas pode. Pode sim. Sair jantar no sábado à noite, Dani, com a camisa de time? Hã? Ah, não, aí a mulher tá de salto, um vestido que ela comprou exatamente para aquela ocasião. Ah, não dá, não. Não, não dá. Não Mas dá, aí, não mas dá. ao nível de sem noção que é o cidadão que dá uma dessa. E tem É, bastante, tem muito, tem muito. tem. Vou, vou trazer dois pontos aqui, dois pontos importantes. Primeiro ponto nessa história de bermuda, cara, a Dani acabou com o meu verão. Porque Desculpa, Rô. eu, como profissional da área da saúde, preciso passar uma informação de um ser apresentável que conhece do seu trabalho, né? Sua Que postura de conhece muito, inclusive. doutor, né? Porém, contudo, entretanto, cara, pô, verão, calor, né? Seria bem bom usar bermuda, né? E Mas eu confesso te dei que, uma excelente sugestão. então, pois é, eu até usava. Mas aí depois que comecei a andar com esse terceiro de luz e depois que o terceiro de luz fez um trabalho na clínica, cara, o ar-condicionado aqui bomba. E azar do paciente, passa frio. Não tô nem Ô, aí. Roger, eu imagino você de bermuda e chinelo de couro atendendo seus pacientes. Cara, não dá, É né? alpargata. Mas tem um outro ponto. Apesar de É. eu, sim, gostar da bermuda e do chinelo, lá em casa vamos até ligar para a Roberta se precisar, porque é uma coisa que a Roberta mesmo fala. Que quando ela vai comprar roupa, ela sempre pede para eu ir junto para ajudar ela a escolher. Ah, mas É isso aí. é, Porque o é, homem também é. precisa ter esse tino, né? De saber o que é bonito, o que não é, o que cai bem, o que não cai. E aí vai, claro, vou me autoelogiar, sendo que autoelogio não conta nada, né? Mas vou me autoelogiar, né? Como eu entendo de corpo humano, que é o que eu estudo a vida inteira, é exatamente isso, Dô. Para mim fica fácil olhar para uma peça e ver a peça vai cair bem, a peça vai cair mal.
Mas É. sabe Mas, uma das coisas que eu vejo? Pode falar, Dani. Falar, depois eu falo. não, fica tranquilo, vai. Assim, porque eu vejo, eu trabalhei no banco durante 5 anos, até um pouquinho mais. E assim, eu trabalhei num banco que era um banco internacional, que saiu do Brasil, mas lá tinha um dress code. E assim, quem tomava conta do setor de dress code eram mulheres. Eram mulheres. E era um dress code pesado. Então era terno, alinhado, gravata. Não, então tinha cores de gravata que podia usar, cores de camisa que podia usar, cores de terno. Então, assim, era tudo muito alinhado, tanto para os homens quanto para as mulheres. E eu fui para uma outra instituição, e essa outra instituição olhou e falou assim: quem trabalha interno pode vir à vontade. Essa vontade, você via a mulherada nem tanto, mas você via a cara com aquela calça jeans velha, igual aquela calça jeans da sorte, aquela meia esgarçada, aquele sapatênis horrível e uma camiseta de super-herói ou camiseta. Aí eu entrava e falava assim: eu estou no centro da cidade passeando na rua ou estou no trabalho? Então, para você ver como muda, e muda também a questão do respeito, porque como é que você vai respeitar uma pessoa vestida daquela forma? E a mesma pessoa, ela mesma olha para ela e fala: se eu estou relaxado aqui, até o trabalho relaxa, né? E o que você falou é fato, é horrível. E na outra instituição que eu trabalhava que tinha o dress code, você chegava no prédio central, cara, era a coisa mais linda. Era absurdo você sentia outra pessoa, você entrava e falava assim, isso é importante. Olha aqui, todo mundo alinhado, todo mundo bonito, todo mundo arrumado, cabelo cortado, barba feita, sabe? Aí você chegava na outra e você falava assim, caramba, que lixo, você chega esse povo feio, tudo desarrumado. É, entra muito uma questão de credibilidade, né? E assim, realmente. É, porque a gente tem que se portar da forma como a gente quer ser visto, né? Então, de fato, ali onde tinha o dress code, tu sabe que tu ia encontrar aquelas pessoas, então lá tu precisaria se portar de determinada forma. Quando tu troca esse ambiente e cada um pode ir como quiser, isso perde, inclusive, uma harmonia, porque eu não consigo achar que beleza é relativa. O que é belo, ponto. A gente consegue perceber quando algo está destoado daquilo. E essa liberdade em poder se vestir como quiser e fazer como quiser perde muito os limites, inclusive de imagem e comportamento, para qualquer potencial aumento salarial, cargo e outras questões. Porque na etiqueta a gente também sempre fala que nós somos julgados nos 7 primeiros segundos. E ele é muito pela nossa postura e vestimenta, ou seja, não deu tempo de eu falar o meu nome, não deu tempo de falar quem eu sou. Eu já tive o raio-x de alguém que gostou ou não da minha aparência, e isso às vezes também fecha negócio ou não. Dani, e querendo ou não, esse exemplo que o Anderson trouxe cabe também para a frase que tu usa sempre, né? Que é da Ah, super! A a ordem assusta a ordem assusta a desordem. desordem. Sempre. Aham. Exatamente. Para tudo. Ô Dani, e qual assim o aspecto? Você, né, comentou que você ajudou o Roger na clínica. Quais são as áreas específicas que você mais atua? Por exemplo, sentado à mesa para uma refeição, você ensina isso também? Cruza o talher, não cruza o talher, deixa na vertical, deixa na horizontal, deixa na beirada do prato, põe o cotovelo na mesa, não põe o cotovelo na mesa. Como, como que é? As pessoas te procuram para isso também? Ou é algo que as pessoas elas não dão bola? Como que você percebe isso? Então, hoje a minha maior procura é para em excelência em atendimento e corporativo, né? Ah, o meu cliente vai vir até mim. Como eu preparo essa mesa, o que eu preciso entregar para ele, quem paga o almoço, né? Todas essas questões eu consigo auxiliar. A questão da mesa tem, mas é menos. Por quê? Muitas pessoas, elas até fazem, mas querem fazer online, porque tem um certo receio.
Então, eu quero estar inserida nesse meio, mas eu não quero que ninguém saiba que eu ainda não sei. E aí a gente faz um trabalho todo offline para depois a pessoa chegar no ambiente e não precisar copiar, porque às vezes a gente copia e copia errado, né? Ah, eu vou ver como o outro vai fazer. Só que quando a gente está nessa situação, é nítido que estamos inseguros. E aí, de repente cai um talher no chão, tu começa a se bater porque tu quer mostrar que tá bem, mas não tá confortável naquele ambiente. Então, assim, a gente trabalha também a questão da confiança, assim, a mesa toda ela, né, os talheres, todos aqueles 5 copos, 4 copos que vão ali, as taças, eu faço todo esse treinamento também. Mas desde o corporativo, regras sociais, imagem até a mesa. Todas essas partes eu consigo auxiliar as pessoas. Que bacana. E pensando, né, nessa parte do à mesa, qual que é o erro mais comum que as pessoas acham que estão fazendo certo? Ai, tem vários. Mas comer a massa com colher, ainda vejo, né? Enrolando na colher, apoiando o garfo na colher, vejo muito. Que estão fazendo certo. É que para mim o meu certo já tá tanto que quando eu olho eu já penso, meu Deus. Ah, eu vejo muito da colher ainda, o palito de dente, eu ainda vejo com frequência. Aquela situação de cruzar os talheres, não gostei, eu cruzo em cima, isso não existe. As únicas duas posições que tem para os talheres é ainda estou comendo, que a gente apoia sobre o prato, e terminei, que eles ficam paralelos, como se fosse assim, ou na vertical ou na horizontal, para sinalizar que terminou. E essa, por incrível que pareça, é uma das únicas regras que eu vejo os garçons aqui na nossa região saberem fazer, né? Porque a questão de servir por qual lado, eles ainda não têm esse conhecimento, mas a única regra que tem é essa de conseguir colocar os talheres no paralelo e eles retirarem. Eu acho que as maiores assim são essas, né? Claro, além de pegar, por exemplo, a taça com a mão toda, assim, ao invés de pegar na haste, tem todo um motivo por que a gente não faz isso. Mas eu acho que, assim, mais grotescos são esses, né? Os cotovelos, os braços da mão, mexer no telefone, enquanto está na refeição, né? As mulheres que passam batom na mesa, retocam maquiagem, isso é péssimo, não se faz. Então, todos esses são algumas questões que, claro, muitas pessoas acham que está tudo bem, mas de fato não está. Ou falar que vai fazer a toalete, né? A toalete também não existe. É o ato de fazer a toalete, não ir ao toalete, é sempre banheiro, né? Então, assim, tem algumas questões ainda que a gente pode, com certeza, desmistificar. E com E relação, falando por então, exemplo, quando você. vai lá. Só perguntar isso aqui, só porque ela tá falando um negócio da mesa. Quando você termina e, tipo, a pessoa começa a juntar, assim, as coisas, começa a empilhar, assim, para. E esse, que tal? Não, não. Aí agora tu já me fez vir uns 10 assim no meu pensamento. Mas esse com certeza é por exemplo, aqui em casa eu não gosto que as pessoas façam isso. Porque se a gente recebe alguém, quando vê, tá todo mundo na cozinha, porque se uma não for ajudar, vai parecer que tá sendo snob, não quer ajudar, enfim. Eu não gosto. Eu prefiro fazer tudo. E no restaurante, quem faz isso, claro, alguns garçons até devem gostar. Se eles tiverem difícil acesso para recolher, eles até pedem. Mas é a função do garçom fazer isso. A gente muitas vezes tem a intenção boa de ajudar entregando, não deveríamos. É função dele, né? É uma excelente e bela função profissional, mas é serviço dele fazer isso. Esse é também um dos péssimos, ou jogar o guardanapo dentro do prato, né? Amassar e jogar dentro do prato. Não, não é legal. Dobra ele, deixa no ladinho aí, depois, quando eles vierem recolher, eles mesmos retiram da mesa. É isso que é perguntar do guardanapo. É no colo ou babadorzão? Ah, então não, por Que a gente favor, já por vê, né? Tem favor. gente que mete babadorzão, então, ó, vai comer macarrão.
Não, então é sempre no colo, é sempre no colo. O que eu digo é que a gente precisa treinar suficiente para não deixar cair nem no colo, né, e nem na roupa. Mas não, com certeza é. Se o guardanapo for de tecido, é sempre no colo. E indiferente se a comida estiver chega ou não, sentou na mesa, é guardanapo de tecido, já coloca ele no colo. Por isso que é bom ter barba, não precisa babador. Cai na barba, você só tira a roupa. Ah, tudo certo. Aí a tua mulher é aqui, ó. Falando em mesa também, Dani, vale salientar que a Daniela Capelari, ela tem a marca dela Ah, de posta de. de Explica jogo melhor. americano. É, sim. Na verdade, a etiqueta começou com mesa aposta. Eu trabalhava no corporativo há 10 anos e veio um propósito de a minha mãe é costureira, e eu tinha sempre muita facilidade em ajudar. Então, falei, ok, não sabia costurar, mas teve um dia que eu fui na minha cunhada e eu vi que ela tinha um suplá lá diferente, enfim. Falei, nossa, eu vou fazer isso. Ok. Eu não só fiz, como criei uma marca, né? Que é a Amabile. É o nome da minha avó paterna, ela já Que faleceu lindo. fazem alguns anos, mas eu coloquei o nome dela para homenagear, inclusive porque tanto a família da minha mãe quanto do meu pai, a gente tem várias e lindas histórias à mesa, inclusive, sabe aquelas mesas que abria assim, puxava dois suportes embaixo, assim, tinha duas na casa, então era sempre muito grande, muito farto, não tinha luxo nenhum, né? E eu gosto de ressaltar porque tem uma origem muito simples, mas depois que eu criei a Amabile, eu senti que tinha que ter. Imagina, engenheira precisa, ok, eu preciso saber porque vai desse lado e isso vai desse lado, e aí eu fui me especializar, e hoje no Rio Grande do Sul eu sou a única professora certificada pela Escola Brasileira de Etiqueta, então é muito gratificante realmente poder ter juntado, né, uma marca, um propósito com conhecimento, e estamos aí já há 2 anos. Que É maravilhoso. E interessante principalmente que essa homenagem, né? Essa... Muito bonito, muito É bonito. resgatar, né, essa questão, porque eu, sim, trabalhava com muitos homens, né? Então eu também já fui essa mulher que dava conta de toda a pressão, suportava tudo, aguentava. E é diferente quando a gente entende o nosso papel, sabe? De mulher e se permite viver isso, é muito diferente. Então, tudo que eu falei aqui tem uma propriedade e não é visto que é vivido que eu posso falar tudo que digo aqui. E que vivo, né? Porque hoje a minha vida é sobre isso. é interessante que tudo que a Dani trouxe aqui de etiqueta, o quanto isso casou com a visão sistêmica. A ordem, o pertencimento, a hierarquia de quem vem antes, quem vem depois, quem vai na frente, quem abre a porta, quem fecha a porta, quem paga a conta, quem anda para o lado de fora da calçada, né? Querendo ou não, a ordem do estar tudo bonito e de acordo, cada coisa no seu lugar, a posição dos talheres, a posição dos pratos, dos copos, como vai o guardanapo, né? Todos esses detalhes de etiqueta, como tudo isso casa com o que a gente deveria fazer e ver no nosso dia a dia. Com Exatamente. certeza. Então, é o comportamento. E a gente sempre traz aqui a questão do comportamento humano. Como se comportar, o que fazer, o que não fazer. Aí, claro, vem sempre aquela velha frase do nosso tio Robson de que ninguém tem que nada. Mas, apesar de ninguém ter que nada, tem alguns padrões que, se a gente conseguir manter esses padrões, a gente conseguir manter essa ordem, cara, tudo vai fluir mais fácil. Dani, e aí falando em porta, para a gente já ir começando a nos caminharmos para o final, como que é Para a fechar a questão da porta. porta?
O homem abre a porta do carro, não abre a porta do carro. Quando chega em algum lugar, principalmente num restaurante, o homem abre a porta e entra primeiro, ou ele abre a porta para a mulher, né, para a parceira entrar? Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho. Então, a questão da porta do carro, a gente sabe que seria o melhor dos mundos, mas às vezes é até disfuncional, né? Agora, sim, está chovendo. Por favor, deem a volta com o guarda-chuva, abram a porta para a mulher de vocês, coloquem, façam essa gentileza e, se possível, sempre, inclusive, para a gente também conseguir resgatar esse cavalheirismo, sabe? Essa parte bonita de fazer, de ser, de servir, não só a mulher, porque a mulher também serve muito, mas vocês também, né, como homens, precisam isso. Na porta do restaurante, sim, abre a porta para ela, deixa ela entrar e espera do lado até que alguém os conduza à mesa. Outra dica importante aqui é que vocês, homens, devem sentar de frente para a porta. Porque se algo acontecer, algo vier, né, tiver algum incidente aí, vocês possam ser os primeiros a estarem aptos ou dispostos a fazer algo para proteger a mulher, né? Tem um vídeo muito bom na internet que é essa mulher deve se separar desse homem, porque num assalto ela fica e o cara sai correndo. Então é real. E assim, é até humilhante pra gente que nunca passou por isso. Fiquei pensando, meu Deus, é sobre isso, sabe? É sobre vocês também se colocarem nessa posição onde é, precisa proteger a mulher. A gente tá vendo muitas situações onde é difícil até falar do quanto a gente sofre sem poder se defender, né? Então, eu acho que é importante a gente resgatar toda essa questão, não só do feminino, mas também de como os homens são melhores se eles forem homens, no sentido de defender a cria, de defender a mulher e estar aí para a guerra mesmo, né? Quem tá contigo na guerra. Exato, e olha que É, legal esse exemplo que você está dizendo. Salve-se quem puder. O cara saiu correndo e falou cada um por É. si. Isto Mas posto, isto posto, Roger Valduga. vamos salvar a mulher, vamos deixar a mulher poder Ser descansar mulher, a sua beleza. por favor. E, como finalizamos sempre, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, mas defendemos as boas maneiras, os modos, a etiqueta, o velho padrão. O homem no lugar de homem, andando para o lado de fora da calçada, abrindo a porta e servindo a mulher. A mulher é essa que tem uma visão mais ampla e que consegue ver tudo de uma forma melhor, a ponto de arrumar melhor a mesa, a casa e deixar tudo de bom grado para que nós homens possamos ficar bem, tranquilos e relaxados para prover. Dani, Maravilhoso. obrigado Maravilhoso. pela presença e pela aula. Eu que agradeço, a aula foi vocês que me deram. Foi muito bom estar aqui. Dani, então conta um pouquinho, né, para a nossa audiência e para as pessoas onde que elas te encontram, como que você consegue ajudar essas pessoas. Então, para qualquer pessoa que queira se desenvolver, inclusive na questão de empregabilidade, conta comigo, eu garanto que consegue ter um diferencial real, não só a mesa, mas de modo geral na vida. E pode me encontrar no meu Instagram, que é dani.capelari. Maravilha, maravilha. Agradecemos, foi uma satisfação enorme ter aqui você conosco. E pessoal, até a próxima. Até mais, Valeu! brigadão. Valeu! Tchau, tchau.